Glórias a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandiosamente. É uma alegria mais uma vez estar com vocês, aprendendo da gloriosas, sagradas Escrituras. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos o nosso momento de ensino, transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. O Senhor Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos ensinado e nós temos crescido, no conhecimento bíblico daquilo que o Senhor Deus tem concedido a nós a cada dia, Graças a Deus por isso. No ensino passado, amados, nós estivemos tratando sobre a interpretação bíblica, Nós aprendemos algumas coisas em relação à interpretação bíblica, aprendemos que a interpretação bíblica ela é essencial para todo cristão, Pelo menos o básico dela, a base dela, já que todo cristão ele é afrontado, ele é atingido, ele bate muitas das vezes, as heresias vêm contra ele, bate de frente contra a fé dele, contra o crédulo dele. Então todo cristão, na verdade, precisa saber um pouco a respeito de interpretação bíblica para que quando ouve a mensagem de Deus possa saber se aquela mensagem ela vem de Deus ou não. Então tendo uma base a respeito disso, qualquer um vai estar apto aí, logicamente através do Espírito Santo, A técnica em si não é nada se o Espírito Santo de Deus ele não nos auxiliar. E através do Espírito Santo de Deus as coisas elas vão acontecendo, E hoje, amado, Deus preparou uma mensagem para o nosso coração, um ensinamento, e como tema eu coloquei como Cristo amou a igreja. Repetindo, como Cristo amou a igreja. E o verso que eu quero dar início neste ensino está lá em Efésios 5:33, que diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Uma certa feita, muito tempo atrás, eu lembro que eu ensinei, acho que foi, não sei se foi um ensino, uma palestra que eu dei numa igreja uma vez, e foi a respeito disso, Eu lembro que eu trouxe, inclusive, esse verso aqui, eu não lembro que eu falei naquela ocasião, Talvez eu tenha anotado em algum lugar, mas eu não me recordo. E eu lembro que eu li este verso e iniciei, aquilo que se diz respeito ao ensinamento, Eu lembro que uma pessoa levantou da nave da igreja e foi embora, foi num lugar que eu estive numa ocasião, muitos anos atrás. Aí depois eu descobri que, na verdade, a pessoa que se levantou e foi embora, ela não tinha um cônjuge, E ela viu essa mensagem e achou que ia ser uma palestra para a vida de casais. E na verdade não era, Na verdade era uma palestra a respeito da vida com Cristo, do amor a Cristo, porque o texto ele diz isso, Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Só que versos anteriores fala sobre o amor a Cristo, Então, como Cristo amou a igreja, então o marido deve amar a sua esposa, Então, o centro da mensagem continua sendo Cristo. A intenção de Paulo era, de fato, trazer aqui um conhecimento em relação a conselhos, em relação à vida conjugal. Mas o centro continua sendo Cristo, E eu percebo, amados, que muitas das vezes o que acontece em nós é rejeitarmos alguns ensinamentos, alguma palavra, que às vezes a gente acha que não serve pra gente. Pode ser que não sirva pra gente naquele momento, naquela ocasião, mas em dado momento, com certeza, vai ser muito útil. Na minha mocidade, quando eu era mais jovem, eu participava de todos os cursos de ensino, todos. Eu não faltava em nenhum, sabe? E eu aprendi tanta coisa lá que parecia que eu não ia usar, sabe? Mas com o passar do tempo, acontecendo situações na minha vida em que aquelas coisas me foram muito úteis, Então o conhecimento da palavra de Deus, por mais que ele não seja aplicado no hoje, no amanhã com certeza será aplicado. Às vezes para instruir uma pessoa também pode acontecer, No caso da instrução de alguma pessoa, ou mesmo nós mesmos passando por situações em que nós temos que tomar atitudes e tomar decisões e tal, e a palavra de Deus tende a nos guiar. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele nunca jamais deve ser rejeitado, porque é Deus comunicando a nós, ensinando a sua palavra, Então não importa de que caráter seja,
O importante é que seja de fato a verdadeira mensagem de Deus, não uma heresia, e que nós venhamos a guardar nosso coração e aplicar ela em nossa vida conforme a necessidade. E o Espírito Santo nos guia a isso. Bom, então o texto aqui que nós demos início, né, o verso diz, eu vou ler de novo, né, terceira vez lendo esse verso. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, está falando do marido, né, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Há uma importância muito grande desse verso, não só na questão conjugal, como na questão de Cristo e igreja. É lógico que não tem como não falar de questão conjugal, já que a intenção do apóstolo era esse. Logicamente, como percebemos, Cristo aqui continua sendo o centro da mensagem, tá? Mas a intenção do apóstolo era trazer aí um conselho, né, ali aos irmãos de Éfeso. Amados, aqui nessa parte aqui, vamos já iniciar pegando a parte B do verso, que fala a respeito da mulher, né, que diz a mulher reverencie o marido, reverencie o marido. O que seria a mulher reverenciar o marido? A palavra reverencie aqui, ela vem do grego phobeo, que significa apavoro ou medo, literalmente apavoro ou medo. Reverencie estaria dizendo a mulher tenha medo ou tenha apavoro. A palavra aqui é terror, esteja aterrorizado, tá? Da onde se deriva também a palavra fobia que nós conhecemos, né? Que nós traduzimos por medo. Mas aqui é medo, é apavoro e é terror. Mas tá. Então aqui diz que a mulher ela deve reverenciar o marido. Então quer dizer que ela deve ter terror, ter medo, ter apavoro do marido. Bom, aí nós temos que começar a entrar um pouco mais na interpretação e daquilo que Paulo ele queria dizer, e que ele está dizendo aqui neste verso aqui, tá bom? O medo, nós sabemos que o medo, na verdade, ele é algo particular do ser humano e ele serve como um mecanismo de defesa, tá? Então o medo ele existe dentro do reino animal, isso é existente, tá? Inclusive tem diversos animais que eles têm aí a sua proteção aí dos predadores, né? E isso aí é ocasionado pelo medo. Então, para eles se protegerem dos predadores, é o medo que entra em ação, né? Por exemplo, quando um leão avança num cervo e ele pula, ele corre, é porque ele está com medo, tá? Então, o medo ele serve para proteger a vida do cervo, né? Então, ele vai fugir com todas as forças que ele puder do leão, porque ali ele é uma presa e ali está diante de um predador. Então o medo ele serve como um mecanismo de defesa. No reino animal isso é comum, tá? Ainda por esses dias eu vi um documentário, eu vi um tipo de peixe, por exemplo, muito estranho, que poucas pessoas conhecem, né? Eu também não conhecia, que quando ele sente medo, né, ele percebe a presença de um predador, ele começa a expor alguns de seus órgãos para fora, para que o predador ele venha nos órgãos, né, já que tem ali um teor de sangue e ele consegue fugir dali, sabe? É muito estranho mesmo, né? Mas ele não morre, é uma forma de defesa dele. Então, no reino animal, cada animal tem aí o seu mecanismo de defesa. E o medo que proporciona isso. Quando se trata do ser humano, é a mesma coisa. O medo ele faz com que nós tenhamos cuidado com algumas coisas. Por exemplo, vamos colocar aí uma pessoa ali à beira de um precipício ali, né? de um grande barranco, por exemplo. Ela sabe que se ela pular ali daquele precipício, ela vai se machucar ou às vezes falecer. Então ela tem medo de fazer aquilo. E por medo, ela acaba não fazendo e se protegendo, salvando a sua vida, né? Então ela decide dar a volta, descer por um outro método do que pular ali daquele precipício, aquele barranco, né? Então o medo ele é um mecanismo de defesa na vida animal e também no ser humano. E este mesmo medo, amados, ele não deixa a pessoa cumprir a sua própria vontade. Voltamos à ilustração da pessoa ali à beira do precipício. Às vezes a vontade dela é de descer rápido, logo. E mais fácil pular do precipício, obviamente, vai descer muito rápido. Mas o medo não permite ela fazer isso. Então ela decide dar a volta e descer de uma outra maneira. Então, o medo, ele tende a fazer com que a pessoa não cumpra a sua própria vontade. Então, ela não vai cumprir, a vontade dela é descer rápido, mas ela não vai cumprir aquilo por causa do medo, tá? Então, o medo é um mecanismo de defesa que salva, guarda a pessoa, mas também automaticamente faz com que ela não cumpra a vontade dela, tá? Então, ela decide descer para um outro meio ali, mas ela não vai conseguir cumprir a vontade dela, que é descer bem rápido ali daquele precipício.
É só uma ilustração para a gente entender, tá? Então, pegando aqui esta explicação de que o medo ele não permite que eu cumpra a minha própria vontade, aí entra naquilo que Paulo estava falando a respeito da mulher. Quando Paulo ele usa essa palavra phobeo, que vem que é uma palavra grega, né, para reverencia aqui, né, quando diz para a mulher reverenciar o marido, ele está falando de terror, está falando de apavoro e de medo. Ele está falando nesse sentido. Do mesmo modo que o medo ele não permite que a pessoa ela cumpra a sua própria vontade em si, para o bem, né, dela, assim também aqui o apóstolo Paulo está dizendo no mesmo contexto. Ou seja, a mulher ela tem que reverenciar, ou seja, agir de maneira com que a sua própria vontade em si mesma não seja cumprida, e sim a vontade do marido. Agora nós vamos dar continuidade para que não fique só nisso, porque fica estranho, né? Falar, então, peraí, então quer dizer que a mulher tem que fazer todas as vontades do marido, ponto final? Não, o texto ele vai além disso. Então nós vamos dar continuidade. Então essa seria a explicação aí dessa parte B deste verso aí, tá? E este cumprir a vontade do marido aqui, reverenciar, seria sujeitar-se, tá? Então esse reverencie, phobeo, que significa apavoro, que é ter medo, ter terror, não significa que a mulher ela tem que ter terror e medo do marido. Não, eu tô com medo dele, então tem que fazer tudo o que ele quer. Não. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que, assim como o medo, né, não permite que a pessoa cumpra a sua própria vontade, então assim também ela não deve cumprir em si a sua própria vontade, e sim a do marido. Aí vem a palavra sujeitar-se, onde o apóstolo Paulo ele vai falar aqui em Efésios 5:22, tá? A gente está no mesmo contexto aqui, tá, amados? Nós lemos aqui o verso de número 33 e agora vamos pular para o verso de número 22, que vai explicar isso que nós estamos aprendendo aqui no verso de número 33 a respeito do phobeo, aqui que seria o medo, o terror ou o apavoro, tá bom? O que ele diz lá? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Tá? Então, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, o que? Se o medo ele faz com que eu não cumpra a minha própria vontade, porque que eu não venha ser prejudicado, então eu tenho que cumprir uma outra vontade, né? Do mesmo modo, o reverencia ali o phobeo, que Paulo traz aqui em Efésios 33, verso 33, vai fazer para com a mulher. Nisso, aqui o apóstolo Paulo lhe deixa bem claro, como ao Senhor, porque é da mesma maneira que nós agimos para com Deus. E aqui entra não só a questão da mulher em si, como também do homem. Tá? Nós temos que agir assim para com Deus. Então nós temos que ter este phobeo em nossas vidas para que nós possamos não cumprir a nossa própria vontade, e sim a vontade do Senhor. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, como ao Senhor. Tá? Então a minha vida com Deus me leva a fazer o quê? A cumprir a vontade de Deus e não a minha. Tá? Então eu coloco na minha oração ali tudo que eu quero de Deus, tudo que eu preciso. E no final da oração eu digo, mas seja feita a tua vontade. Aí eu estou dando a Deus toda a direção da minha vida, toda a direção ali da minha alma, dos meus problemas, das minhas dificuldades. Quando Pedro diz, lançai a vossa ansiedade nos pés do Senhor, né, que Ele tem cuidado de vós, né, para a gente lançar ali aí a gente vai pegar dizendo, para nós colocarmos os nossos problemas diante de Deus, nossas dificuldades, as nossas debilidades, enfim, no altar de Deus. Parece ser fácil dizer, né? Lança, coloca nas mãos de Deus, amém. Parece ser fácil, mas não é tão fácil assim, não é tão simples. E isso deve ser feito e somente consegue ser feito através da oração. E como que eu faço isso? Exatamente dessa maneira. Quando eu coloco diante de Deus que a vontade dele tem que ser superior à minha. Eu digo, Senhor, cumpra a tua vontade. Tudo isso que eu te pedi, Deus, é o que eu preciso e que eu quero. O Senhor conhece meu coração. Mas cumpra a tua vontade, não a minha, porque a tua é melhor do que a minha vontade. E aí, então, eu estou colocando tudo nas mãos do Senhor. E isso é maravilhoso, amados, porque não existe quem possa cuidar das nossas vidas melhor do que Deus. Nós não conseguimos fazer isso. Deus consegue, obviamente, porque Ele é Deus, tá? Então, por isso aqui Paulo diz, como ao Senhor. Aqui, então, Paulo diz, sujeitai-vos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Esse sujeitar vem do grego aqui, o potasso, que significa submeter, obedecer ou ainda estar em obediência. Então, quando Paulo diz para a mulher, sujeitai-vos aos vossos maridos, está dizendo, esteja em obediência para com o seu marido, tá?
É isso que Paulo está dizendo. Aí nós devemos então nos perguntar, né? Então quer dizer que a mulher deve obedecer o marido em todas as coisas? Na verdade, não. Por quê? Porque tem coisas que podem ir contra a vontade de Deus. Se alguma coisa for contra a vontade de Deus e tem pecado incutido, não, pode ser alguma. Primeiramente, a obediência tem que ser a Deus, porque a nossa alma ela depende da obediência a Deus. Tá? Então eu tenho que obedecer a Deus e não pecar contra Deus. Então a partir do momento que esse sujeitar aqui de Paulo em relação à mulher traz um pecado, sabe, diante de Deus, e pecado, obviamente, nós sabemos que o pecado condena a alma ao inferno, obviamente que isso passa a ser errado e não é concordável diante do Senhor. Então a obediência tem que ser em tudo que não fere os princípios de Deus. Se alguma coisa foge dos princípios de Deus e começa a ferir, né, a moral de Deus, aí já passa a ser pecado e não deve ser feito. Tá? É igual à lei humana, a lei dos homens que nós conhecemos. Tá? Nós devemos obedecer à lei dos homens. A Bíblia nos ensina isso. Nós, cristãos, amados, devemos obedecer à lei dos homens. Qualquer coisa que nós fizermos contra a lei dos homens é pecado contra Deus. Não podemos fazer. Tá? Então não devemos, sonegar impostos, não devemos, andar em alta velocidade numa via que não pode. Tá? Que tem lá, nem que não tenha lá um rastreador, né? Mas que tenha lá a placa que diz que 80 km é 80, 60 é 60. Se nós excedemos aquilo, estamos ferindo a lei do homem e automaticamente a lei de Deus. Então, o mínimo que seja de ferir a lei do homem é contra a vontade de Deus e é desagradável aos olhos do Senhor. Isso é pecado, tá? Agora, quando a lei do homem ela vai contra a lei de Deus, então ela não pode ser obedecida. A lei de Deus está acima de todo e qualquer tipo de lei. Está acima da lei do marido, está acima da lei da igreja, está acima da lei do presbitério, está acima da lei cívica, enfim, de todas as leis. A lei de Deus está acima de tudo. Tá? Então, qualquer lei que eu venha obedecer, que fira os princípios de Deus, é pecado, eu não posso. Tá? Então, primeiro, a lei de Deus. Por isso que nós temos que obedecer à lei de Cristo, porque quando nós obedecemos à lei de Cristo, automaticamente nós fazemos o correto para com a sociedade, na família, na igreja, enfim, tudo acaba sendo um reflexo, né? Então a gente acaba, consequentemente, obedecendo em todas as demais coisas, tá? Então, esse sujeitar de Paulo aqui, ele tem um limite. Não é literalmente em tudo, mas naquilo que não fere a vontade e os princípios de Deus. Só que aí nós entramos em um problema. Se nós olharmos para o verso de número 22, o apóstolo Paulo vai dizer: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Esse foi o verso que eu li, né? Isso, esse foi o verso que eu li. Lá no verso de número 24, ó. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí entra essa palavra, né? Tudo. Aí a gente parece que tem uma contradição, né, com aquilo que a gente acabou de explicar. Porque a gente explicou anteriormente, ali com base no verso de número 22, que a obediência não pode ser em tudo, somente naquilo que não fere a vontade de Deus, os princípios de Deus. Aí vem no verso de 24, o apóstolo Paulo, né, para nos ajudar, entre aspas, diz que as mulheres devem obedecer em tudo. Ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como que a gente resolve isso, então? Aí nós temos que analisar dentro da língua grega, né, o que Paulo estava de fato falando aqui. A palavra tudo, quando Paulo diz sejam em tudo sujeitas, a palavra tudo vem do grego panti, que essa palavra panti vem do grego pas, que significa cada parte de uma totalidade. Repetindo, significa cada parte de uma totalidade. Por exemplo, vamos... só para a gente compreender. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia de Estudo Scofield. Bíblia de Estudo Scofield. O que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho ela inteira, eu tenho tudo aqui, tá? Então, esse seria para nós aqui, na nossa língua portuguesa, que eu tenho aqui na minha mão, eu tenho tudo. Da minha Bíblia Scofield eu tenho tudo na minha mão. Só que essa palavra paz aqui, né? Panti, que vem do grego aqui, quando Paulo fala tudo,
ele não está falando nesse sentido. Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, tudo da Bíblia Scofield, não é nesse sentido. O que eu tenho na minha mão aqui são cada página da Bíblia Scofield. Cada página está na minha mão. É nesse sentido que Paulo diz. Cada parte de uma totalidade, tá? Então é diferente. Esse cada parte de uma totalidade que Paulo fala já denota uma obediência em partes, parte por parte, parte por parte. O que subentende-se em relação a um tipo de análise. É isso que Paulo está falando. Paulo não está falando obedeça em tudo, ponto final. Ele está falando obedeça cada parte de uma totalidade. Ou seja, pega uma parte, analisa, obedece. Pega outra parte, analisa e obedece. Pega outra parte, analisa. Opa, está fora da vontade de Deus, é pecado contra Deus, contra a vontade do Senhor, contra a moral divina, contra a Bíblia Sagrada. Então, isso eu já não devo obedecer. Entendeu? Por isso que Paulo diz cada parte de uma totalidade aqui no grego. Ok? Então, não aqui esse obedecer em tudo, se sujeitar em tudo, não seria sair obedecendo tudo a torto e direito, mas parte por parte. Ali denota uma análise de tudo aquilo que está sendo lançado para ser obedecido. Tá? E isso daqui até quando Paulo diz que é de sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja está sujeita a Cristo. Então a igreja ela deve obedecer a Cristo, tá? E essa obediência a Cristo, ela também deve ser, assim, já obviamente fazendo essa ligação a partir deste verso, cada parte de uma totalidade. Por quê? Porque quando Paulo ele estava ensinando aos Efésios, existiam muitas religiões, muitas ideias religiosas mesmo ali, que fugia totalmente daquilo que era princípio sagrado ali das escrituras antigas, né? Fugia do princípio de Cristo, né? Tinha ali o templo da deusa Diana e várias outras religiões, era um lugar onde passava pessoas de diversos locais, porque era um ponto, né, ali de tráfego, ali de viajantes, então passava ali viajantes todos os dias, então vinha muita religião passando por ali, diversas crenças e credos. Então Paulo diz isso assim também para os Efésios, né? Então cada parte de uma totalidade, para obedecer a Cristo é assim, tá? Então deve ser analisado, deve ser compreendido, tá? E a Bíblia é desse jeito para nós, tá? Por quê? Porque Deus ele nunca forçou ninguém a obedecer a Ele. Esse é o primeiro lugar. E segundo, tudo que Deus ele traz a nós para que nós venhamos obedecer a Ele, Ele explica. A Bíblia Sagrada, ela explica cada parte, tá? Então ela vai te dizer, olha, você deve obedecer isso daqui. Aí ela vai explicar o porquê que você deve obedecer, o que vai acontecer se você não obedecer isso, e como obedecer isso. Ela te dá o caminho, ela te dá os detalhes. A Bíblia Sagrada é dessa maneira, entendeu? Por isso que a palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, ele é convidativo. Tá? Ele não é imputado como obrigação, você tem que fazer. Não, ele é convidativo. Vem e beba. Foi o que Jesus disse, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. É um convite. Ele não está obrigando ninguém a ir a ele. Ele está convidando. Então esse sujeitar-se a Cristo, né? A igreja se sujeitar a Cristo, está literalmente nesse contexto. Não como uma obrigação em si, mas como um convite. E cada parte da obediência a Cristo, daquilo que é mandamento de Deus e Cristo Jesus, com certeza ele deve ser analisado por nós. Até porque entra aquela outra questão que eu falei das heresias, né? Aí entra naquela parte da interpretação que eu já dei início aqui, salientando do que foi estudado anteriormente, né? Analisado, amém? Bom, dando continuidade aqui, então, nós passamos então a aprender. Deixa eu ver até aqui que horas são já, que as horas vão se passando que a gente nem percebe, né? Então, aqui até essa parte aqui, Paulo está falando o quê? Da mulher em relação ao marido, tá? Lembrando que aqui, quando Paulo fala sobre a mulher em relação ao marido, não está falando no sentido dela se tornar uma escrava do marido, em hipótese alguma, isso jamais, isso é antibíblico, totalmente antibíblico, tá? Essa obediência está no sentido de se doar, tá ok? Do mesmo jeito com Cristo, Paulo ele deixou bem claro, assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja não é obrigada a obedecer a Cristo, ela obedece a Cristo por sua vontade em obedecer, tá? Então a igreja, ela sente vontade em obedecer a Cristo e ela obedece correspondendo ao amor de Cristo
expressado por nós desde lá da cruz do Calvário. Entendeu? Então a igreja não obedece a Cristo por obrigação. Ela obedece porque ela está correspondendo, ela quer corresponder ao amor de Cristo. Entendeu? Ela quer, ela ama Cristo, ela quer Cristo, ela não quer viver sem Cristo Jesus, tá? Do mesmo jeito aqui em relação à mulher também, a obediência da mulher ao marido não é algo que ela deve fazer com um senso de obrigação, de pesar, mas com um senso de construção familiar. Até porque a Bíblia nos diz que a mulher sábia ela edifica sua casa, mas a tola ela destrói. Tá? Então o senso interior da mulher aqui tem que ser de construção do lar, tá? De se doar ao marido, sabe? De fazer com que as coisas se tornem harmônicas dentro do lar, dentro da casa, ali na família, em relação aos filhos, ao convívio e tudo mais. É uma construção, tá bom? Então não é nada, Paulo não está obrigando, falando, né, que é obrigado aqui que você vai ter que fazer, que você vai ter que fazer. Não, tem que fazer com um senso de carinho mesmo, né, de zelo pela família e pelo lar. Mas, irmão, o que eu faço? Eu não tenho esse sentimento de zelo e carinho e tal, e busca o Senhor. Aos pés de Jesus, Deus te guie, te instrui e enche seu coração ali de vontade mesmo de fazer com que seu lar seja construído ali, e isso vai sendo construído pouco a pouco através da obediência a Cristo e à palavra de Deus. Mas o texto ainda dá continuidade nesta passagem. E aí entra lá na parte do marido, Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido, como o texto que eu li lá. Então a parte B nós tratamos aqui. Agora a parte A diz, assim também vós, está falando de quem? Do marido. Em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. A palavra ame aqui vem do grego agapató, que seria do grego lá, né, agapau, ou ágape, ou amor ágape, tá ok? Então, este amor aqui que Paulo fala a respeito do marido em relação à mulher é o amor ágape. O amor ágape nós sabemos que é um amor incondicional, ou seja, não importa a ocasião, não importa o problema, a dificuldade, não importa o que aconteça, eu amo. Este é o amor ágape, tá? E é o amor de Cristo por nós, pela igreja. Cristo, ele ama a igreja incondicionalmente. Não importa quantas milhares de vezes você peque contra Deus, ele continua te amando. Você se arrepender, buscando a ele te perdoa. Se você não se arrepender, não buscar, ele não te perdoa, porque você não se arrependeu. Só que o amor dele continua existente até você estar, enquanto você está vivo, né? Morreu, foi para o inferno, acabou, não tem mais volta. Mas então Cristo, ele nos ama incondicionalmente. Foi por isso que ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós, sabendo que nós não prestávamos, que nós não tínhamos lucro algum para ele, que nós rejeitaríamos ele, pecaríamos contra ele, mesmo assim, falando, não, vou amar do mesmo jeito. Incondicionalmente ele fez. Esse é o amor ágape. E é esse amor que o apóstolo Paulo ele traz aqui conselho para o marido ter em relação à mulher, como a si mesmo. Ou seja, eu não posso deixar de fazer e cumprir, né, aquilo que deve ser cumprido por causa disso, daquilo outro. Não, é incondicional. Eu tenho que amar. E amar, amados, daqui a gente acaba até entrando em outro estudo, não está vinculado exclusivamente a sentimento, mas sim a ação. O amor ágape não é só sentimento, ele é ação, é um amor em movimento, tá? Cristo Jesus não tinha um amor ágape e ficou lá no céu. Não, eu amo aqui incondicionalmente, mas eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não, ele foi e agiu. O amor ágape, ele tem ação. Do mesmo jeito, o marido ele tem que ter ação, né, na família, ali, para com a mulher, para com os filhos. Né? Ah, eu amo minha esposa, tá. Mas você está fazendo o quê? Nada. Então, tem alguma coisa errada. Não é o amor ágape. O amor ágape tem ação. E esta ação aqui é de zelo, de carinho, de ajuda, de auxílio, entendeu? E quando eu digo auxílio, não é só na questão sentimental, emocional, mas também nas questões, muitas das vezes, financeira, nas questões de ajuda mesmo, ali em questões materiais mesmo, ajuda para ir fazer alguma coisa, né? Enfim, nossa, vai longe, na verdade é em tudo, né? Vamos colocar tudo, e a gente já, né, não precisa ficar citando coisas e coisas. O amor ágape é assim, é em tudo, não tem isso, não tem aquilo outro, não, é em tudo. Esse é o amor ágape, é um amor perfeito, né? Não existe amor mais perfeito do que o ágape, essa é a verdade, tá? Então, aqui está no sentido de doação. Então, o marido ele deve se doar à esposa, assim como Cristo ele se doa a nós.
E a igreja deve se doar a Cristo também. Você vê que tem aqui todo um elo, tá? Então se doar é o quê? Não importa o que vai acontecer comigo, não importa a minha vontade, não importa, eu vou cumprir aquilo para com a minha esposa, eu vou fazer a vontade dela, para que o amor ágape, obviamente, seja em ação, Cristo esteja abençoando nossas vidas, e é porque eu amo, enfim, quero vê-la bem, vai por aí vai. Esse é o amor ágape, tá bom? Aí Paulo, ele lá no verso de número 23, ele ainda fala a respeito do marido, dizendo que porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. A palavra cabeça, aqui ela vem do grego kephalai, que significa cabeça mesmo, e também significa pedra angular. Sabe o que é pedra angular? O que era a pedra angular? A pedra angular era uma pedra usada nas construções na antiguidade, hoje em dia não se usa mais isso, que era a pedra fundamental, a principal pedra de uma construção. Ela era posta para que depois as paredes viessem, obviamente, em cima daquela pedra. Aquela pedra ela era principal. A pedra angular é a que dava toda a sustentação para as construções da antiguidade. Tá? Então, quando diz para a mulher, fala para o marido que o marido é o cabeça da mulher, não está falando somente e literalmente no sentido de mandar. Porque tem gente, até muitas da igreja mais tradicionais, encara como tal. Não, o marido é o cabeça, então ele manda. Ele tem que mandar na mulher. Não é isso. Não é isso. Não, nada a ver. Quando diz que ele é o cabeça, dizendo que ele é a pedra angular, que ele é a pedra fundamental. Isso é a tradução direta do grego, tá? Então, é a pedra angular. E a pedra angular, ela servia para quê? Para sustentar. Então, ele é o sustento, ele é a base, ele é ali o fundamento, né? Em relação à mulher. Ou seja, tudo que a mulher ela passa ou precisa e necessita, ela tem que apoiar isso no marido. Obviamente que em Cristo, né, amado? Falando do lado espiritual, mas no lado que não está vinculado 100% ao espiritual, vamos falar do lado humano, então é apoiado no marido. E o marido, como cabeça, ali, como pedra angular, ele deve dar a direção para a mulher. Não no sentido de mandar e obrigar ela a fazer uma coisa, tá? Mas no sentido de direcionar, mostrar o caminho, né? Porque a pedra angular ela não servia somente como base e alicerce, mas ela servia para que as paredes ficassem retas. E era daquela pedra que saíam as paredes, da pedra angular, entendeu? Então ela saía de acordo com a pedra angular. Se a pedra angular estivesse apontando para cá, a parede saía para cá. Se ela estivesse apontando para lá, ela saía para lá. Então se o marido é a pedra angular, se ele aponta para cá, ele aponta para um lado onde a mulher deve seguir. Tá? E isso não está no sentido de mandar, está no sentido de orientar. Ok? Então o marido como cabeça da mulher, ele não manda, ele orienta, é diferente, tá? E a mulher como, a mulher sabe que edifica a sua casa, ela entra naquela parte de sujeitar-se ao marido, e a bênção de Deus, ela é maravilhosa, amado, na vida de uma família ali que busca viver a palavra do Senhor, né? Isso é maravilhoso. E Cristo, ele é a pedra angular da igreja, tá? Do mesmo jeito que o marido é a pedra angular da esposa, ele é a pedra angular da igreja. A igreja ela vai seguir para onde Cristo aponta. Então, se Cristo aponta para lá, a pedra angular Cristo aponta para lá, a igreja sai para lá. Se para cá, ela sai para cá. Assim como a parede saía de acordo com a pedra angular. E é o sustento, tá? Então, a igreja está fundamentada e alicerçada em Cristo. Tá? A igreja não está alicerçada em homem, não está alicerçada no fulano, no beltrano, no ciclano, não. Por mais que existam muitos e muitos líderes, né, de muitas igrejas e denominações que são excelentes líderes de conhecimento bíblico e de vida espiritual, a igreja não está fundamentada nele, está fundamentada em Cristo. Porque o homem não é nada. O homem, ele não serve como fundamento, jamais. E nenhum cristão de nenhuma igreja deve fundamentar sua fé em ser humano. Tá? Tem pessoas que, às vezes já aconteceu casos, né, a gente sabe, de o pastor de determinado ministério se desvia, cai lá, e aí a pessoa vai lá e desvia também, mas peraí, está fundamentado na onde? Na pessoa em Cristo, né? Ou sai da igreja, a pessoa sai também, bom, enfim, né? A nossa fé, a nossa vida espiritual tem que estar fundamentada em Cristo, tá? Porque a igreja, nós somos igreja.
Estamos fundamentados em Cristo, ele é a nossa pedra angular, e não o homem. Essa é a verdade, tá? Então o marido ele deve servir como base de sustentação e apoio à mulher. É isso que Paulo está dizendo aqui, entendeu? Então não está falando que ele deve ser o cabeça, assim, que a mulher tem que fazer o que eu quero, porque eu sou cabeça. Não, tá fora do contexto bíblico. Não, na verdade aqui está mais como um guia, uma orientação, um ajudador, um auxiliador, um apoio, enfim, tá nesse sentido, tá bom? E só para finalizar, então, amados, nesta passagem aqui, o que nós aprendemos a respeito em relação à mulher e o marido, nós aprendemos a respeito de Cristo e a igreja. Do mesmo modo que a mulher se sujeita ao marido, assim a igreja se sujeita a Cristo. Do mesmo modo que o marido deve amar a sua esposa e servir para ela como uma pedra angular, como um sustento, um apoio, uma base, e uma orientação, uma ajuda, um auxílio, alguém presente sempre, assim também Cristo ele é para com a igreja. Se nós como igreja passamos por um momento de dificuldade, choro e tristeza, onde nós procuramos nosso refúgio? Em Cristo Jesus, tá? Porque Jesus ele é a nossa pedra angular. Assim também a mulher, quando ela passa por momentos dificultosos, obviamente que ela vai procurar Deus, mas humanamente ela procura quem? O esposo, que é também a sua pedra angular ali, como aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, amém? Então que Deus abençoe a todos grandiosamente e que nós possamos aplicar a mensagem de Deus, a palavra do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos crescer aí no conhecimento da palavra cada dia mais, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo, faz tua obra na vida dos teus filhos, realiza o teu milagre. Empreende os teus grandes feitos, ó Pai. Nos livra de todo mal e nos ajude a viver o teu querer. Que o teu nome seja glorificado sobre cada vida e cada família, Pai. Que todo mal que tem se levantado contra a vida dos teus servos caia por terra agora, em nome de Jesus. E o teu nome, Senhor Jesus, acima de tudo, venha ser estabelecido sobre o nosso lar. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.